E aí pessoal, beleza? Vamos aqui resolver algumas questõezinhas envolvendo MRUV, porque vai servir como uma pequena revisão bem rápida, até para ajudar vocês na parte da resolução do formulário. Então vamos pegar aqui três questõezinhas bem simples para a gente poder praticar. A primeira: sabendo que um móvel parte do repouso e tem uma aceleração média e constante, olha, de 10 metros por segundo ao quadrado, descubra qual é a velocidade desse corpo e a distância percorrida após o tempo de 8 segundos. Então vocês se lembram que eu sempre disse a vocês: primeiro retira o que a questão deu. Então vamos retirar o que ela deu para depois a gente ver o que a gente vai resolver. Ó, ele diz que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, onde foi que ele disse isso? Aqui. Uma aceleração média e constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele já deu a aceleração. Ah, professor, então esse quadrado aqui eu vou elevar nesse 10. Não. Esse quadrado só vai representar a grandeza da aceleração. Ó, teu número termina aqui, no 10. Depois entra metros por segundo ao quadrado. Então, o nosso número simplesmente é o 10. Certo? Então vamos continuar. Ele diz que o tempo é de 8 segundos. Até aqui tranquilo, né? Aí entra aquela dúvida: professor, são muitas fórmulas, qual é que eu devo usar? A gente tem essas, né? Aí fica, eita, e agora? Vamos analisar. No vídeo que eu mandei pra vocês, eu dizia que essa última aqui você só vai utilizar quando a questão não lhe der o tempo. Essa questão deu o tempo aqui. Então você já anulou uma. Vamos ver aqui. A questão ela já deu a aceleração média, não foi? Se já deu a aceleração média, você esquece essa. Por quê, professor? Porque isso aqui não é para você encontrar aceleração? Volta lá naquele primeiro vídeo. Então sobrou essas duas fórmulas. E observe, ele quer saber qual é a velocidade, onde tem um V aqui, ó. Ó, tá vendo esse Vzinho? E ele quer saber a distância percorrida. E você tem o S, que representa a parte do espaço, a parte da distância. Então a gente vai utilizar as duas fórmulas. Então vamos calcular aqui logo a velocidade. Ó, velocidade é quem eu quero, né? Qual foi a velocidade inicial? Ah, professor, a questão não deu. Aí você vem para essa parte desse detalhezinho aqui, ó. Se eu estou em repouso, quer dizer que inicialmente eu estou o quê? Parado. Então a minha velocidade inicial aqui, ela tem que ser 0. Qual foi a aceleração do móvel? 10. Qual foi o tempo que a questão deu? 8. Então você só vai pegar aqui o 10, multiplicar pelo 8, vai dar 80 na velocidade metros por segundo. 0 fez o que, professor? Qualquer coisa somada com 0 é a própria coisa. Então esse 0 aqui a gente finge até que não existe. Tá certo? Agora falta a gente descobrir a distância percorrida. Então bora lá. Minha posição final é quem eu quero. Minha posição inicial, se eu estou em repouso, ele não disse mais nada além disso, minha posição inicial ela tem que ser 0. Velocidade inicial a gente viu que era 0. Qual foi o tempo, minha gente? Qual foi o tempo? 8, olha. 8 aqui. Ó, você tem a aceleração aqui em cima, você coloca. Aceleração não é 10? Aqui em cima, ó, 10. Qual é o tempo? É 8. Só que o tempo não é ao quadrado. Então deixa o quadradinho aqui em cima. Dividido por 2, que o 2 é regra, tá certo? Você não pode trocar esse 2 por um 3, por um 5, por um 10, não. Esse 2 é regra. Ó, cancelou esse lado de cá.
0 mais alguma coisa não vai influenciar. 0 vezes 8 é 0, não é isso? Então eu posso cancelar ele também. Então sobrou 10 vezes 8 ao quadrado dividido por 2. Ó, 10 dividido para 2 dá quanto? Dá 5, olha. E 8 ao quadrado, 64. Faz essa multiplicação. 5 vezes 64, 320 metros. Ah, professor, essa é a distância percorrida? Não. Distância percorrida é você analisar o ponto inicial e ver até onde ele chegou. Nesse exemplo, qual foi a minha posição inicial que a gente viu aqui? Ó, não foi 0? Onde foi que a gente chegou? 320. Então, nesse caso, a resposta vai ser o 320 para a distância percorrida. Mas, se ele dissesse para você que saiu da posição 10 metros e chegou na 320, a distância percorrida é a diferença de 10 até 320, que no caso seria 310. Belezinha? Então essa é a diferençazinha entre eu descobrir a minha parada, o meu ponto final, e saber qual é a distância percorrida. Então cuidado com isso daí, viu? Segundo exemplo, considere um móvel em movimento em uma pista no ponto A igual a 40 metros, tendo como velocidade inicial 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Após esse ponto, o mesmo desenvolve uma aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade quando ele chegar em um ponto B com 90 metros? Vamos retirar as informações? Ele deu a posição inicial que é 40, ó, aqui no iniciozinho. Ele diz que a velocidade inicial é 10, ó, aqui. Ele diz que a aceleração é 3 e diz que a posição final é 90. Ó, se eu saio de 40 e chego em 90, qual é a minha distância percorrida? Não é 50? Então tá vendo a diferença? Agora, qual é a fórmula que eu vou usar? Eu lhe pergunto, a primeira pergunta que você tem que fazer a você mesmo. Olha para a questão e vê. Ele deu o tempo? Não. Se ele não deu o tempo, a única fórmula que você vai estar podendo usar nesse exemplo é essa daqui. Então, ó, bota a formulazinha de Torricelli ou Torricelli. Velocidade inicial ao quadrado. Qual é a velocidade inicial? É 10. Mais 2 da fórmula, você não muda, vezes a aceleração. Quanto é a aceleração? 3. Então coloco o 3 aqui. Vezes a variação do espaço, a distância percorrida. Novamente, se eu estou em 40 e chego em 90, eu andei quanto? Andei 50. Então você bota o 50 lá no cantinho dele. Ó, vamos fazer agora aqui. 10 ao quadrado é quanto? É 100. 10 vezes 10 é 100. 2 vezes 3 vezes 50 dá 300. Beleza? Junta aqui, ó, 300 mais 100, 400. Aí observe, você tem um quadrado do lado de cá. Joga ele pro outro lado. Se ele está sendo um número elevado, ele vai passar pro outro lado sendo uma raiz. Raiz quadrada de 400 é 20. Então, sua velocidade final, 20 metros por segundo. Beleza? E o último exemplo aqui. Um móvel parte do repouso e alcança a velocidade de 72 km por hora em 20 segundos. Qual será a aceleração desse móvel? Primeiro passo, retira os dados. Velocidade inicial é 0. Por quê, professor? Lembra dessa palavrinha? Ela tem muito poder. Velocidade final. Observe, 72 km por hora. Só que
O tempo, leve erro aqui. O tempo ele tá em quê? Em segundos. Para você transformar 20 segundos em horas, é rojão, né? É chão. Mas para você transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você faz apenas essa divisãozinha aqui. 72 dividido para 36 igual a 20 metros por segundo. E o tempo que ele disse aí no final foi de 20 segundos, não é isso? Então observe agora, qual fórmula que eu vou usar? Eu quero saber o que? A aceleração. Ó, simples, prática e rápido. A fórmula de aceleração é essa. A aceleração é igual à variação da velocidade. Se eu estava em 0, subi para 20, minha velocidade variou em quanto? Em 20. Qual é a variação do tempo? Ou seja, qual é o tempo total? 20. Então, 20 dividido para 20, a coisa mais complicada do mundo, é 1. 20 balas para 20 crianças, uma bala para cada anjinho de Deus. Como é a aceleração, você completa com metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, qualquer dúvida, sabe onde chamar. E até o próximo vídeo.